Olá, estamos de volta. Hoje nós temos o privilégio de conversar com o Dr. Wellington Luzia Teixeira, que está nos falando sobre prazos processuais, principalmente envolvendo protocolo integrado. Eu até no fim do primeiro bloco, eu dizia que voltaríamos a falar sobre esse assunto. E justamente por ser um assunto de extrema importância e que está influenciando sobremaneira na vida e no ritmo de trabalho dos profissionais do direito, dos operadores do direito, mais especificamente dos advogados. Eu pergunto, Dr. Wellington, e relembro, pela nossa lei de organização judiciária local, que é a Lei Complementar 59, de 18 de janeiro de 2001, ela refere que o protocolo vai funcionar até às 18 horas. Protocolo diretamente no fórum. Então, se um advogado vai mandar uma petição dentro daquele exemplo que você disse, estando em Montes Claros, para mandar uma petição ao tribunal, a Belo Horizonte, a qualquer cidade de Minas, ele chega no fórum e entrega, e uma maquininha vai dizer ali qual o horário e o número e, sobretudo, o horário que ele entregou. E esse horário, eu friso, é até às 18 horas. Como que fica, então, a comparação do protocolo integrado que nós tínhamos até agora e o protocolo postal, principalmente comparando o horário de funcionamento do fórum e o horário de funcionamento do correio? Virou uma torre de Babel. Por quê? Porque os correios têm horários diferentes em cidades diferentes. Tem correios em cidade que fecha para almoço, tem correios em cidade que fecham às 16 horas e tem correios em cidade que fecham às 18 horas. O que fez essa resolução? Jogou todas essas situações no mesmo balaio e tratou todo mundo como se todo mundo fosse iguais, quando na verdade não é. Minas Gerais é vasta, Minas Gerais é grande, é imensa, é continental. Então essas vicissitudes de uma região para outra, de uma cidade para outra, teria que ter sido levada em consideração, na pior das hipóteses, na feitura desta resolução. Por quê? Porque se um advogado tem o prazo até o dia 10 de julho, às 18 horas, para protocolizar o seu recurso, para protocolizar a sua petição, e se ele mora na cidade que o correio fecha para almoço ou encerra às 16 horas, obviamente que o seu direito àquele recurso está sendo, no mínimo, inibido em 2 horas, porque na outra cidade o outro advogado terá o prazo até às 18. E este advogado nada tem a ver com o horário de funcionamento dos correios. Então, meu caro Valdir, nós advogados, principalmente os advogados do interior, tem que ficar muito atento, porque esta resolução, repito, feita de comum acordo com a nossa OAB, com a presidência da OAB, não levou em consideração as necessidades do judiciário e muito menos a necessidade do advogado de ter uma situação de trabalhar dentro de um processo de tranquilidade. Nós estamos trabalhando agora numa situação completamente intranquila, seja porque esses correios nessas cidades variam o horário de fechamento, seja porque na justiça gratuita o pagamento agora quem vai fazer é o advogado, porque senão o processo vai ficar parado sem movimentação e o juiz vai extingui-lo por este motivo. E nós podemos até ser processado na OAB por alguma falta ética. Isto eu já vislumbro que poderá vir a acontecer. E mais, meu caro Valdir, esta resolução, ela mexe com os prazos. Ela trabalhou, inclusive, com o problema da responsabilidade do advogado, porque os correios vão pegar esses documentos, essas petições, e irão enviar. Qualquer extravio é como se o advogado não tivesse realizado o seu ato judicial. Qualquer extravio, o advogado irá responder também por isso. Professor, você que é o professor, eu sou um mero aluno. Que isso? Então, nesta condição, eu vou me permitir arriscar um número aqui entre os vários do Código de Processo Civil. Se não me engano, o artigo 179 do Código de Processo Civil determina que os prazos vencem na hora que o fórum fechar.
Se no exemplo que você disse, no dia 10 de julho, às 18 horas, é que vence o prazo, até esse horário o advogado pode chegar para protocolizar sua petição que está dentro do prazo. Mas, esse artigo diz que, em havendo um feriado, em havendo um motivo especial de o fórum fechar mais cedo, e isso há um exemplo aí de falta de energia, há um exemplo de que morreu uma pessoa ali de importância no fórum, às vezes dentro do fórum, e o diretor do fórum, então, determina que seja fechado naquele dia. Sem contar jogos da seleção brasileira também, que todos esses motivos, o fórum fechando mais cedo, automaticamente o prazo do advogado pula para o primeiro dia útil após. E nesses casos, se os Correios estavam continuando a funcionar, o advogado vai perder o prazo, então, ou vai perder esse direito de um feriado forense, que não é feriado do Correio? É exatamente por isso que na pergunta anterior eu disse que virou uma torre de Babel. Esta situação de você, o advogado A vai peticionar, os Correios estão em greve. O advogado B vai ao fórum peticionar, o fórum está em feriado. Pois bem, na cidade que os Correios funcionam até às 16 horas, apenas como exemplo, se o advogado perdeu o prazo, porque no fórum fecha às 18, eu, no lugar desse advogado, vou acionar o judiciário para dizer por que os Correios, por que ele tirou o meu direito de peticionar até às 18 do fórum e me levou para os Correios, onde eu tenho o prejuízo de peticionar até às 16 horas. Então, isso vai trazer esse conflito. E, evidentemente, que o advogado, todos nós advogados, nós somos amigos uns dos outros, somos colegas de profissão, mas nós defendemos interesse. Então, uma hora nós vamos estar de um lado, outra hora nós vamos estar do outro. Ou seja, uma hora eu vou defender que o prazo está vencido, outra hora eu vou dizer que o prazo não está vencido. E o tribunal vai ter que decidir sobre essas questões, porque esta resolução trouxe todos esses problemas. Ela não trouxe nenhum privilégio, ela não trouxe nenhuma vantagem, a não ser econômica para os Correios, e tirou do Poder Judiciário a obrigação ou a responsabilidade de administrar, de gerir o antigo protocolo integrado. Orientando o direito, teve o privilégio de conversar com o professor Wellington Luzia Teixeira, a quem agradecemos pela concessão da entrevista e pedimos ao nosso telespectador que nos espere, porque amanhã, em Querendo Deus, apresentaremos um programa diferenciado.